E aí, povo que curte videogame? Hashtag, você já foi ao cinema uma vez, Star Wars? Eu já fiz isso, meu Deus! Bem-vindos ao GamePad, o programa que toda semana te conta um Paranauê pra você manjar mais dos Paranauês. E essa semana o Jean Carlos Miranda virou pra mim e perguntou: Flávia, qual seria a relação de influência entre cinema e videogame? Então eu vou tentar falar pra você, porque é um assunto muito longo, mas é como sempre no GamePad a gente tenta dar aquela encurtada e fazer um pouco de tudo. Para você saber, uma das coisas mais importantes de todos os tempos com relação a isso é: videogame não é continuação de cinema, ok? Videogame não veio do cinema. Ele tem particularidades como mídia que são só dele. Essa coisa de você ter essa interface com uma plataforma que é interativo, a questão de realmente ter um sistema de regras. Videogame pode lembrar muito mais de você quando você era criança, brincando com seus amigos, piu, 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 do que necessariamente de cinema, porque jogos não precisam ter histórias ou histórias complexas, certo? Significa que videogame e cinema não influenciam o outro? É claro que não, mas chega, tá? De ficar dizendo por aí que videogame é a continuação de cinema. Toda vez que você fala isso, um game dev morre. Mentira, mas poderia ser isso. Vamos dizer assim, um minotauro morre. Não é legal falar isso. Com relação às influências, tem vários tipos e de vários formatos. A mais simples, eu acho que é a mais óbvia, é a questão do uso de animação. Não sei se você sabe, mas a animação tipo cutscene surgiu com Donkey Kong, então é uma coisa bem mais antiga do que você imaginaria. E ela foi utilizada para poder dizer para a pessoa que ia jogar qual que é essa experiência narrativa. Era uma narrativa, obviamente, muito simplificada, mas já existia. Também para explicar qual é a mecânica principal e também para tentar envolver a pessoa. Então, quando o gorila vai lá e sobe com a menina e bate no negócio, tá? Então você descobre que você tem que desviar dos barris, você tem que subir, que você tem que chegar até o vilão. Você descobre tudo isso por conta dessa cutscene. E é claro que ao longo dos anos elas foram mudando, se tornando melhores. Tem alguns games, inclusive, que vão ter cutscenes enormes. Metal Gear, você sabe que eu estou falando de você. Final Fantasy, você sabe que eu estou falando de você também. Mas muita gente começou a reclamar ou a dizer que talvez isso não seja tão legal, ter animações muito longas, porque é muito mais parecido com cinema do que com videogame. Eu acho que isso depende do jogador. Porém, contudo, essa discussão gerou uma coisa que é muito interessante. E essa coisa é o fato de você poder controlar as animações, pelo menos um pouquinho. Então, quando você começa em Elder Scrolls Skyrim, por exemplo, tem todo um cara falando com você, está ali na carroça, mas você pode girar a câmera e olhar ao seu redor. A partir de Mass Effect 2, você também pode ter Quick Time Events. Você está rolando uma animação e você pode no meio fazer uma ação bacana ou uma ação evil. E daí a história vai se desenrolando a partir disso que você escolheu durante a animação. Foi o Armando Troisi, que é um dos diretores de animação de Mass Effect, que disse uma coisa que é super interessante, vários outros game devs também concordam, que a animação ou a história em videogame, ela tem que ser essa coisa que o jogador pode minimamente controlar. Então levar para algum outro lugar, interferir, porque é a natureza interativa do videogame que separa ele das outras mídias, e não a relação dele com o cinema, sacou? Uma coisa que é só de videogame, por exemplo, é exploração espacial. De GTA, God of War, tanto faz o jogo. É como se você pudesse pegar a câmera e ir para lugares onde não seria filmado. É claro que a gente vai também usar de quarta parede, a gente já falou isso, ou de lugares que você não pode passar, não, vamos colocar um oceano aqui, ou uma barricada, então você não pode ir. Mas você pode explorar aquele espaço que lhe é dado da maneira que você bem quiser. Tem, obviamente, câmeras fixas, que se assemelham muito mais a cinema ou até a teatro. Se você pegar um Dino Crisis, por exemplo, eu acho que é muito mais cinema. Por quê? Porque a câmera é que vai dizer a perspectiva do qual você vai olhar aquela cena. Porém, se você pegar um Mario, que é uma cena fixa, isso pra mim lembra muito o teatro. Lembra aqueles primeiros filmes feitos de cinema, que era magia? Tudo parado, câmera paradona, para mostrar a magia do cinema? Pra mim é mais ou menos isso, né? E nessa época o cinema estava bebendo da fonte do teatro. Então, se você parar pra pensar, o cinema tem todas essas outras influências também. E o videogame também. Literatura, pintura e por aí vai. Eu acho que uma das coisas que mais aproxima o cinema do videogame, ou técnicas usadas em cinema que a gente coloca no videogame, é a captura de movimento. Na captura de movimento, a gente pode pegar e filmar um ator
numa coisa completa, não só ele falando, mas ele também fazendo as cenas de ação para ficar uma coisa realista. Geralmente, quando a gente busca realismo no videogame, a gente tende a se aproximar um pouco mais de cinema. Então, desde Phantasmagoria, que tem uma atriz o tempo todo na câmera, até The Last of Us, por exemplo, tudo isso foi gravado com atores. Vale notar, porém, que quando a galera de The Last of Us quis apresentar a sua história com os atores que fizeram e que passaram pelo processo de motion capture, eles fizeram em um teatro para apresentar todas essas cenas. Então, olha que interessante. Talvez essas influências sejam muito mais complexas do que a gente imagina. Obviamente que existem games que são adaptados ou inspirados ou criados por conta de filmes. E daí tem toda uma discussão de por que muitos deles não vão muito bem. A parte mais fácil de te explicar é que geralmente a produção tem que ser feita às pressas para poder ser lançado junto com o filme. Então, às vezes, um game que demoraria 3 anos para ser feito acaba sendo feito em 1 ano. Então, fica aquela meleca. Porém, contudo, games que não têm essa necessidade de serem lançados na mesma época, ou são feitos com um pouco mais de cuidadinho, acabam sendo muito bacanas. Você já jogou Alien Isolation? É incrível. Para mim, é uma ótima adaptação e tradução do mundo de Alien, sem ser, tipo, terrível. Vale a pena. E se você é um pouco mais velho, você lembra de GoldenEye 007, que mudou toda a história dos jogos de tiro para console, e era inspirado num filme. E deu certo. E também tem o Xambin morrendo, né? Porque o Xambin morre em todos os lugares. E é claro que o cinema também adapta videogames. Dos muito bons aos muito ruins, a maioria é muito ruim, tipo Street Fighter, até, sei lá, Resident Evil, vai que você gosta e tal, se você gostar, beleza, tamo junto, irmão. Enfim, todos os gêneros já ganharam adaptações diferentes aí no cinema. Mas o que eu acho interessante é que na década de 1980, quando o videogame, na indústria de videogame estava começando a pegar fogo, ele meio que virou temática, ou porta de entrada para filmes que tratavam de fantasia e aventura, como Tron, Jogos de Guerra, O Último Guerreiro das Estrelas. Eram tipo filmes de adolescente bem bobos, porém muito divertidos, que moram no meu coração. E é claro que daí tem Matrix, que é foda. Pode falar foda? Já era. Que é foda. É muito foda. Matrix é foda. Matrix e Scott Pilgrim, eles vão fazer essa mistureba de HQ e videogame. É uma estética no meio dos dois. Porque Matrix, sim, teve que ter um storyboard. Ele é muito parecido. Se você vê o storyboard, ele é muito parecido com um quadrinho. Mas o tempo dele é muito parecido com um game. E Scott Pilgrim já é o contrário, né? Ele tem já mais animações e coisas no meio que remetem a videogame. Isso, inclusive, é uma coisa muito louca, porque videogame e cinema, apesar de ele poder ter um ritmo que é parecido, tipo nas coisas de Uncharted, ou, sei lá, cenas assim, o tempo dele é muito diferente. Porque no cinema você senta e assiste, são 2 horas. No videogame, você que decide quanto tempo aquela cena vai ter. Às vezes ela é muito rápida, às vezes ela é muito devagar, especialmente se você não consegue passar de fase. Então ela pode ser bem, bem demorada. Há quem diga por aí que o filme Os Filhos da Esperança, de Alfonso Cuarón, que você deveria ter assistido porque é muito legal, ele é um misto de documentário com videogame. Há quem diga que A Bruxa de Blair, A Bruxa de Blair foi roteirizado em 93 e foi gravado em 97. Mas mesmo quando foi roteirizado, já tinha coisas tipo Wolfenstein, Doom, etc. Então há quem diga que toda essa câmera dramática em primeira pessoa e eventos reais, etc., tem muito a ver com essa coisa da primeira pessoa no videogame, que é uma particularidade do game. É claro que filmes tipo Doom vão acabar adaptando, mas é mais para mostrar muito mais como funciona no Doom do que realmente como um recurso de cinema. Mas, em Bruxa de Blair, talvez aí seja um bom paralelo de como o cinema pode ter bebido um pouco da fonte dos games. Tem um filme chamado Ataque ao Prédio, que o diretor disse que ele resolveu criar esse filme porque ele jogava muito Super Nintendo. Então as influências agora começam a aparecer. E supostamente Distrito 9 foi inspirado em Halo. E até que faz um sentido, se você pensar em termos de estética e um pouco em termos de temática. Só um pouquinho. E é lógico que agora empresas de videogame resolveram que elas mesmas vão fazer seus filmes. Então, em vez do game fazer parte de uma outra franquia, ele é o ponto central de uma franquia muito maior. Então a Ubisoft está aí fazendo Assassin's Creed e a Blizzard com Warcraft. A questão, eu acho, não é necessariamente porque a tradução é necessária, porque senão a franquia não viveria. Se você pegar, por exemplo, Harry Potter, os livros já vendiam muito e estavam muito bem quando os filmes começaram a ser feitos. É só uma questão de convergência de mídia.
E eu acho que isso tende a acontecer cada vez mais e é normal que aconteça mesmo. E é muito bacana que empresas de videogame resolvam fazer isso por elas próprias. A minha dica essa semana é um filme chamado Corra, Lola, Corra, onde a menina tem basicamente 3 vidas e ela tem que resolver coisas e perrengues. Eu não quero nem comentar porque é tão legal que eu acho que você devia assistir. Tem animação no meio, tem uma questão daquela coisa meio fase de tempo, você tem um tempo para poder cumprir as coisas. E eu acho que é sim uma ótima experiência que fica aí entre arte digital, videogame e cinema. Vale muito a pena. E se você quiser pedir um tema pra mim, é só mandar e-mail no higienebrasil@higiene.com, que eu faço um gamepad só pra você. E semana que vem eu tô de volta, depois dessa explosão da semana mais linda do ano, que é a semana Star Wars, tá bom? Beijo, tchau!